Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, bem-vindas. E você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, a gente analisa o seu relato e você não tem que ficar esperando a análise do seu relato naquela fila de espera das gravações gratuitas. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então à reflexão de hoje. Olha, quando algo ruim nos acontece, é normal que a gente se desespere, né, gente? Porque, veja bem, aqui, desespero, eu não estou querendo dizer, meu Deus do céu, fazer tempestade em copo d'água, mas é natural que a gente fique assim, amargurado, entristecido, não é? Quando algo ruim aconteceu conosco. Principalmente quando são assuntos ligados às coisas do coração, que é a área onde eu tenho bastante conhecimento, que essas coisas ligadas aos assuntos do coração, eu vejo o quão desesperadas as pessoas ficam, o quão entristecidas elas ficam, o quão, não é? Nós ficamos. Eu estou me incluindo, claro, sem dúvida alguma, porque a gente tem que entender esse aspecto dentro da normalidade. E infelizmente, esse na hora, né? Na hora daquela dor que vem, a pessoa considera que algo muito anormal está acontecendo com ela. É por isso que eu projeto também, acabo projetando, né? A gente acaba projetando muito mais na outra pessoa do que na verdade é. Porque se eu estou sentindo toda aquela dor agora dentro do meu peito, é porque na verdade eu não vou conseguir viver sem aquela pessoa. Então a gente projeta muito mais do que é, porque a gente justamente não entende esse processo dentro dessa normalidade. E aí a gente se desespera dessa forma. A gente não entende essa tristeza dentro desse processo natural, não é? De acontecer. Ou, opa, foi um rompimento. E dependendo ainda da situação, dependendo se eu gosto da pessoa e foi a pessoa que terminou comigo e não foi nem por conta de algum erro, por nada, simplesmente a pessoa chegou em mim e terminou, então quer dizer, me pegou de surpresa, tem isso ainda. Então, cada situação é entendida dentro do seu contexto, esse rompimento, não é? É como um desligar da tomada, eu ter que ligar, sabe, vislumbrar uma nova situação que até então era inconcebível para mim e eu não vislumbrava isso, nem imaginava isso. Então, quer dizer, é como se o chão debaixo dos meus pés tivesse aberto. E eu tô caindo, eu sinto que eu não vou conseguir mais me levantar. Então, a gente tem que entender isso, tá vendo? Dentro de cada contexto, dentro de cada situação. Gente, inclusive casais que queriam terminar, tanto um quanto o outro, sabe? Até nessas situações em que o término foi super amigável, ainda assim traz tristeza, ainda assim traz frustração. Por quê? Porque, queira ou não, por mais que tenha sido amigável, são pessoas que agora estabelecem novos hábitos, começam a ter, elas se desvinculam. Então, ainda tem pensamentos que me remetem à pessoa. Então, por mais amigável que seja um término, por exemplo, sabe? Ou por mais evidente que ele fosse. Então, era evidente que o término ia acontecer, porque assim, a gente já estava numa situação limite. Então, a gente tem que entender essas coisas dentro da sua normalidade. Porém, o meu raciocínio aqui também com vocês no dia de hoje é o seguinte: para que a gente realmente não se desespere, porque a gente entende dentro da normalidade. E outra, às vezes, algo ter dado errado foi a coisa mais certa a ter acontecido. Presta atenção.
Às vezes, algo ter dado errado foi a coisa mais certa a ter acontecido. Quantas vezes você já não viu casos de pessoas que, por exemplo, o cara tinha perdido o emprego, ele falou: "O que que eu vou fazer agora? Eu tenho família para sustentar". Foi justamente nessa hora que ele viu a oportunidade, né, de fazer uma coisa que ele se identificava, por exemplo, e se deu super bem. Tem aqueles que se deram super mal, claro, mas não é ter perdido o emprego, apesar de naquele momento ter sido desolador para a pessoa, mas algo ter dado errado foi a coisa mais certa a ter acontecido. Ou quantos relacionamentos talvez você tenha passado, ou um relacionamento você tenha passado, que naquele momento que terminou você sofreu e sofreu horrores, horrores. Nossa, meu Deus do céu, eram como lanças que entravam dentro do seu peito. E só depois você foi perceber do que você escapou. Não é? Tem ou não tem esses casos, gente? Então, quer dizer, naquele momento a gente não consegue perceber. Só que depois a gente acaba percebendo que aquela coisa ter dado errado foi a coisa mais certa a ter acontecido. Portanto, não nos desesperemos. Muitas vezes a gente só vai entender determinadas coisas lá na frente. A gente não consegue entender na hora que aconteceu. Sabe, na hora que as coisas estão acontecendo, a gente não consegue ter um entendimento justamente porque a gente está muito envolvido e as emoções estão muito tumultuadas. Por isso, não se desespere. Dê tempo ao tempo. E claro, né, o tempo por si só não resolve nada. São as nossas ações no tempo. Agora, quando eu falo de dar tempo ao tempo, é a gente entender que nesta hora é normal este turbilhão de coisas estarem acontecendo. À medida em que eu vou agindo, eu vou, né, me reestruturando, vou me reorganizando, e aí eu vou entendendo lá na frente, eu vou entender na verdade que essa coisa aqui ter dado errado foi a coisa mais certa a ter acontecido. Certo? Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Coloco muita coisa no Instagram. Se curtiu, dê like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.